Começa no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Meu nome é Albino Picado. Eu sou o Wellington Silva. E eu sou o André Keinert. E você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Com a pandemia, comentaristas e influenciadores abandonaram os estúdios tradicionais e partiram para criar espaços de gravações em suas próprias residências. Nesses ambientes, ao fundo, podemos notar suas prateleiras cheias de livros, né? Uma certa competição velada começou. Tem até a matéria da Veja, da Super Interessante, né? Tem matérias aí do G1 dizendo o que cada guru indica para ler, né? E essa certa competição que começou a acontecer, né, entre eles, pra a gente julgar, né, os espectadores, as pessoas que assistem, qual que é a personalidade que vai ter mais livros ao seu fundo, logo eles seriam mais intelectuais. Cultos! Cultos, né? Nós do BizuCast decidimos fazer um Freakonomics, porque a gente adora fazer brincadeiras com matemática e estimar quantos livros e páginas e horas de leitura seriam necessárias para ler todos aqueles livros apresentados ao fundo de nossos intelectuais, entre aspas. Albino, quero dizer uma coisa antes de você continuar. A casa caiu para vocês, meus amigos. Agora, vocês acharam que iam passar despercebidos, que iam apenas mostrar todo o conhecimento e a cultura disposta nas prateleiras, nas suas costas. Nós vamos agora desconstruir essas prateleiras, né, Albino? Colocar abaixo. Mythbusters, cara. Mythbusters. Os sofistas, o Mythbusters, Freakonomics Mythbusters, né? Esses sofistas... E vamos citar nomes. Vamos citar nomes. Esses sofistas, né, vão se dar mal hoje. A gente vai estimar quantas horas levariam para ter lido tudo aquilo sem ter parado a sua vida habitual, né? A gente não vai fazer uma matemática Oswald de Souza, né? São tantas 1000 horas. Tá, mas o que significa 1000 horas? A gente vai levar em consideração que o cara respira, dorme, trabalha, né? Mas a gente vai explicar bem essa conta aí. Vamos descobrir quem são os mais sinceros e os mais fakes do universo das prateleiras. Programinha legal, né? Pra gente começar, eu quero falar de algumas constantes que a gente levou em consideração, tentar ser o mais breve possível, porque o BizuX só tem 10 minutos, né? A gente considerou informações coletadas da Associação Americana de Colecionadores de Livros, tá? O ritmo médio de leitura é de 10 a 15 páginas por hora. Nós estamos falando de livros, desde livros densos, como Guerra e Paz, né? Dostoiévski, Nietzsche, até Freud. o Galinha Pintadinha, né, que é mais fácil. Então a gente tá fazendo uma média, gente. Livros de ficção com uma média de 350 páginas, e a gente, a partir daí, de livros identificados, a gente não usou o Watson, mas utilizamos análises computadorizadas de imagens, e a gente conseguiu estimar a quantidade de livros por tipo. Então a gente colocou os livros formato 14x21, 16x23 e o 21x28, e estimou as velocidades e quantidade de página de cada um, gente. Olha só, esse BizuCast tá muito ferrado e nem tá usando o Watson da IBM. O Watson sou idiota. Sou idiota. A gente levou em consideração também uma coisa para todo mundo entender, que é o seguinte: chegamos a um tempo médio estimado de 18 minutos diários de leitura que sobram ou que poderiam ser dedicados, né, pro afegão médio. Levando em consideração que das 24 horas você vai dormir 6, você deveria dormir 8, a gente até viu no programa BizuCast Qualidade do Sono, né? Mas vamos dizer que a maioria das pessoas dorme na média de 6 horas, né? Aí você gasta 8 horas trabalhando, 2 horas se movimentando e com outros desperdícios, 3 horas entre almoço, janta e café da manhã, 2 horas de banheiro entre necessidades 1, 2 e banho, né? Que faz você sobrar só 3 horas do dia para você fazer o que você bem entender e relaxar. E dessas 3 horas, geralmente, são tomadas por outras obrigações. E a taxa utilizada aí como taxa de disponibilidade ou preferência para atividades intelectuais é de 10%. Então, 10% de 18 de 180 minutos, dessas 3 horas, né, que tem 180 minutos, 10% daria 18 minutos. Acabou chegando no tempo aí de 18 minutos diários de quem é leitor regular, né? Aí o que a gente fez? Pegamos assim, fotos, Albino, né, André? Albino, então, em resumo, quantas horas disponíveis a pessoa que se dispõe ao lazer da leitura tem por dia para ler? A média, pelo que a gente utilizou aqui, é 18 minutos. Mas quando Você a gente tem fez 18 minutos para ler. Para ler todo dia. É claro, é uma média. Ou seja, tem gente que concentra esses 18 minutos no sábado, o cara fica lendo 3 horas, né? O cara pode erguer a mão e falar assim, eu leio 2 horas por dia.
calma, a gente fez a conta, os valores deram valores exorbitantes e a gente usou 2 réguas. A régua pessoas normais, que a gente utilizou do 20 minutos por dia de leitura, sem falhar nenhum dia, nem sábado nem domingo. O leitor de banheiro, né? O leitor de banheiro, o leitor de revista da Mônica enquanto tá sentado no vaso. Mas a gente usou a outra métrica também de rato de biblioteca, 2 horas de leitura por dia, todo dia lendo 2 horas. Olha que esse aí, o cara é comando para matar também. Brabão. É brabão. Sim. Mas vamos lá. Esse aí é intelectual. Aí a gente escolheu a nossa primeira vítima. Eu adorei essa primeira vítima, na verdade. Eu me senti um leão caçando na pradaria, sabe? Gabriela Prioli, né? Ativista política de esquerda, gosta de tirar fotos atrás dos seus livros para dizer que quem não é de esquerda está avesso à iluminação do conhecimento. Inclusive, enquanto eu estava fazendo a análise dela, notei vários livros de Stalin. Ela parece ser, né, uma pessoa super da paz, né? Que é fã de um ditador, de um exterminador de pessoas. Mas vamos lá. Polêmico, mas tinha que falar, né, cara? Porque eu vi, porra. Não, você tá falando, a gente só tá falando o que a gente enxerga, viu na foto. Né? Não vamos fazer suposições aqui. Não, ela tem vários livros do Stalin, me parece que é fã, ou é uma grande estudiosa sobre o assassino, né? Sim. Pode ser. Aí a gente chegou à conta o seguinte, ela tem 109 livros de formato pequeno, 318 livros de formato padrão, e 32 livros daqueles considerados léxicos lá, biblionas, né, grandonas, monstrão, tipo Guerra e Paz. Totalizou, a gente usou a nossa fórmula aqui, um TLP, que é o tempo de leitura de prateleira, ou seja, quantas horas de leitura de prateleira ela tem armazenada virtualmente nas costas dela enquanto ela está falando. A Gabriela Prioli tem 15.514 horas de leitura corrida, tá? Caramba. Aí, se a gente utilizar o tempo padrão do afegão médio de 20 minutos por dia, ela demoraria, né, 141 anos para ler todos aqueles livros. Aí a gente achou que ia ser muito absurdo e que muita gente poderia ouvir e falar assim, mas 20 minutos é pouco. Então a gente fez, né, a escala rato de biblioteca, né, onde vai ler 2 horas por dia. Então ela levaria 7.700 dias para ler tudo, que corresponde a 21 anos de leitura. Opa, já começou a ficar plausível, né? Agora sim, 21 anos pra ler ficou... Agora sim. Quantos anos ela tem, Wellington? Ela tem 35. Aí nós fizemos aqui um teste de hipótese, H0, né? O H0 é assim, se ela começou a ler com 15 anos, vamos dar uma leitura, porque antes dos 15 ela tava lendo Ziraldo, Menino Maluquinho, né, essas coisas. Onde está o Wally. 15 ela começou a ler, talvez, Harry Potter, aí um livro de política de vez em quando. Um ou outro. Então vamos falar que com 15 anos ela começou a bater o tambor aí da leitura. Se com 15 anos ela começou a ler mais o tempo que a gente estimou aí de 2 horas, e vamos dizer que ela é rata de biblioteca, ela terminará de ler isso com 36 anos. Problema, ela tem 35, então ela não leu. Não, e eu tava vendo aqui, Bino, que ela cursou faculdade de Direito, então provavelmente ela ocupou muito do tempo sim. lendo livros de Direito, né? Mas temos uma outra análise, que daí o H1, porque o H0 a gente coloca como se ela a gente tá dizendo que ela não leu, a gente tá querendo provar que ela não leu. Agora a gente vai dizer que ela leu, só que a gente vai dizer quais são as condições para ela ler, tá bom? Então vamos lá, ó. Ela terminou de ler os seus livros em 2014, data da última colação de grau, quando ela foi formada em mestre de Direito. Todo mundo chama ela de doutora, ela não é doutora, tá, pessoal? Eu achei que ela tinha doutorado, fui procurar, ela não tem doutorado. O pessoal chama, não sabia. É a doutora Gabriela Prioli. Acho que ele sabe por quê? Porque é advogado, né? Mas tá errado, né? Advogado. Advogado, mas vamos lá. Ela terminou o mestrado em 14, então ela tinha 28 anos nessa época aí. Ela tinha 28 anos exatamente. E como ela começou a ler com 15 anos, então ela teve 13 anos para ler o total de tempo de prateleira de 15.000 horas. Ou seja, ela gastou 1.100 horas anuais lendo o livro, que seriam necessárias 3,65 horas por dia de leitura, e todos os dias desses 13 anos, sem falhar. Sábado, domingo, Natal, aniversário, dia que tá doente, nunca falhou. Ou seja, nós temos que bater palmas pra esse ser intelectual, sim, né? O que eu tenho dúvida... 3 horas e meia, durante quantos anos? Durante 13 anos. A minha dúvida é o seguinte, como ela conseguiu fazer isso e ter esse shape de academia que ela tem, porque ela é muito bonita, né? E ainda se casou com Beto Mansur, que é um grande socialite aí das baladas dos milionários. Thiago Mansur. Thiago Mansur. Ela teve que estar na balada pra conhecer ele. Então,
Cara, ela realmente é uma heroína, porque ter esse shape de academia, namorar o Mansur nas baladas e ainda ler 4 horas por dia, com certeza a gente tá falando com uma pessoa de outro planeta, com um espírito inquebrável, né? Exatamente. Diferenciado. E um comentário aqui, que a questão de ostentar prateleiras ao fundo não passa outra mensagem a não ser de eu li todos esses livros que estão aqui atrás. Ou né? O que eu falo é verdade, se você toma cuidado, porque o que você tá falando não tem o peso como o que eu falo aqui. Como o que eu tenho aqui na minha ostentação de prateleira, além do que os temas que eles colocam atrás das prateleiras, são né? sugestivos. Sugestivos, tipo assim, se a pessoa é um cara que acredita muito na Bíblia, sempre tem a Bíblia Sagrada atrás. Isso. Né? A Arte da Guerra, né? Que mais? O Senhor dos Anéis, quem é um pouco nerd já ostenta um bonequinho daqueles cabeçudinho na frente dos livros. Funko, Um funkozinho. Então, assim, a prateleira serve pra isso. Então, assim, se você não quer que a gente faça essa conta, não faça isso no seu vídeo. Porque agora estamos de olho. Estamos de olho. Ó, como disse o Albino, me dá imagens. Me dá imagens. Ó, Miriam Leitão, vamos tentar ser mais rápido agora, porque o tempo tá estourando o programa. Nossa, essa é a biblioteca, hein? Miriam Leitão é a grande campeã. Eu vou pular ela, vou falar primeiro a pessoa que tá em segundo lugar aqui, que é a Cristiana Lobo. Globo News é campeã de prateleira. Globo News. Porque daí o cara fica pousando ali e eles criam esse arquétipo aí de tipo assim, eu sou intelectual, se você briga comigo, você briga contra a ciência, né? Então, mas eu já percebi... Tá usando o livro de guarda-costa. O livro é o guarda-costa. Isso não é só... A maioria é jornalista, mas não é só os jornalistas. Muitos infectologistas aí no Covid também ostentam bibliotecas atrás. Esses dias eu vi uma que tinha até escada pra subir na prateleira pra pegar. Eu vou lá na biblioteca pública e também gravo um vídeo. O que significa isso, né? Mas vamos lá. Cristiana Lobo, ela tem uma das prateleiras mais extensas. Mas quando foi passar lá no Deep Learning, Deep Learning pegou muito espaço vazio com retrato, com vasinho de flor. Ou seja, tem uma puta de uma prateleira e metade da prateleira não tá sendo usada. Mas mesmo assim... pegou. Mas mesmo assim, 55 mil horas de prateleira. Que Caramba. Se ela fosse uma afegã média com 20 minutos de leitura por dia, ela demoraria 505 anos. Singelos 505 anos. Quando a gente colocou nos 2 horas por dia, rato de biblioteca, ela deveria gastar 75 anos. O problema é que ela tem 63, né? Então, se com 15 anos ela começou a ler os livros, ela vai terminar com 90 anos de idade de ler todos os livros. Então ela não leu os livros. Mas no H1 a gente fala que ela leu. E pra ela ler... A gente estimou que ela terminou de ler em 92, data que ela se torna colunista-chefe lá da Folha, né? E ela tinha 35 anos, então foi o momento em que ela leu todos os livros. Para ela fazer isso, que ela começou aos 15 e terminou aos 35, ela teve 20 anos para ler o total de 55 mil horas. Ela gastou então 2.700 por ano, o que significa que seriam necessárias 7,5 horas de leitura diária. É praticamente um monstro de leitura, é uma monge tibetana que só come, lê e dorme. Uma coisa importante, Albino, que eu vejo, essas pessoas nunca fazem um disclaimer do tipo assim, olha, esses livros que estão aqui atrás, eles são apenas para consulta. Não é que eu li tudo isso daqui, isso aqui é a tá, biblioteca pessoal? Da minha família, biblioteca da família, o meu esposo, o meu filho, eu herdei do meu pai. É professor. Herdei do meu Isso pai. aqui é uma coletânea de família que nós vemos acumulando desde 1850. Quinta geração de livros. Ninguém. Todo mundo coloca simplesmente a estante atrás e faz cara de intelectual. Eles colocam um negócio na mesa e falam, esse aí é o meu. Até comentarista de futebol, cara. Eu acho impressionante. Você pega aquele comentarista de futebol do Sport TV, nossa senhora, o cara coloca todos os livros Pelé e tal, Pelé Garrincha, cada um quer demonstrar sua especialidade. Esses livros de mesa de centro, de sala, né? Esses não valem, né, cara? É só foto, Sim, né? Só fotografia. E para finalizar aí, a nossa mora aí, Miriam Leitão, né? Miriam Leitão tem uma coleção estimada aí de 2.028 livros. E um tempo total de prateleira de 70.980 horas de leitura, tá? Num tempo padrão de 20 minutos por dia, ou seja, uma pessoa que não tem muito tempo, né,
Pra reservar, ela demoraria 648 anos. E no rato de biblioteca, 2 horas de leitura por dia, ela conseguiria ler tudo com 324 anos de leitura corrida. Agora acho que tá mais vai dizer que se tem, por exemplo, uma leitura dinâmica que lesse isso em 3 vezes mais rápido, mesmo assim daria 100 anos. Exatamente. Ó, então assim, se o H0, se ela, a hipótese 0, né? Se ela com 15 anos começou a ler, então ela vai terminar com 339. Como ela tem 68 anos, então é mentira, né? E o H1, é que assim, é teste de hipótese, né? H0, então vai dar mentira. Agora o H1, então a gente vai dizer que ela que é verdadeiro, né? A história é verdadeira, ela leu. Então se ela leu, ela terminou de ler com 38 anos, quando ela já era famosa, tinha todas as posições que ela tem, o brilho que ela tem e tudo mais. Então ela começou a ler com 15 anos, teve 23 anos para ler 70 mil horas, gastou 3 mil horas de leitura por ano, então ela leu 8,45 horas todos os dias do ano, inclusive na ceia de Natal e no Ano Novo desses 23 anos. Então, é assim, fica difícil acreditar que ela fez isso, né? Então você, meu amigo, quando assistir a televisão e ver aquela estante atrás, não se impressione e agora nós abrimos os seus olhos. A matemática derrubou a máscara desses caras fakes. O poder da matemática e do deep learning do software sofisticadíssimo do Albino, que captou até vasos de flores nas estantes. Só um comentáriozinho para vocês terem uma ideia de grandeza de tempo. Uma faculdade de 3 anos, um curso de 3 anos tem mais ou menos umas 3 mil horas. Então tá dizendo que basicamente a pessoa faz um curso de 3 anos em um. Reflita. Ou quantas faculdades essa pessoa teria feito lendo livros, né? É assim, eu acho que se a gente tivesse com essas 3 pessoas, se fossem grandes intelectuais, grandes problemas sociais do Brasil já teriam sido resolvidos, né? Problemas econômicos, científicos, o Brasil já teria, né? A gente já teria passado Índia, Estados Unidos, Alemanha, a gente já estaria em outro patamar, né? Mas não é verdade, porque não daria tempo de fazer, né? Porque dessa pessoa só leu, entendeu? E pra finalizar esse programa aí, vamos perguntar pra cada um dos participantes que livro que você deixaria, se você tivesse uma prateleira atrás de você, que livro que você deixaria exposto? Fala aí, André, um só, essa aí é pra escolher, é pra se comprometer. Cara, eu como eu sou engenheiro industrial madeireiro e sou da área de tecnologia da madeira, é um livro que pra mim é a bíblia da minha área, que é o Maloney, o aglomerado moderno e o Modern Particle Boards. E você, Wellington? Se for partir da minha área de formação, acho que eu deixaria a meta, né? Do Goldratt lá de prateleira mesmo. E você, Albino? Eu deixaria, de verdade, assim, eu fico pensando assim, o livro que é mais importante pra mim, de todos que eu li até hoje, é O Poder do Agora, né? Mas eu acho que eu deixaria a Bíblia. Acho que muito bem, pra fechar. Nunca sai da moda. Tem certas coisas que nunca saem da moda. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.